Do Evangelho de Jerusalém até os confins da terra. E chegamos ao capítulo 22. Nós vamos considerar hoje do versículo 22 ao versículo 11 do capítulo 23. Eu os convido que façamos de maneira alternada a leitura do texto sagrado. Leiamos. Ouviram-no até esta palavra e então gritaram dizendo: Tirai tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sobre açoite fosse interrogado, para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante perguntou a Paulo: Dize-me, és tu romano? Ele disse: Sou. Respondeu-lhe o comandante: A mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: Pois eu tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para impedir as coisas. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara matar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus vai feliz para ele cantear. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei como Deus vai pedir. Os que estavam ao seu lado disseram: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Houve, pois, grande procedimento, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam-nos dizendo: Não achamos deste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para o que retirassem dali e o levassem para a fortaleza. E o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Amém. Ó Deus bendito, louvamos e bendizemos, exaltamos o teu nome, Senhor, reconhecemos a tua grandeza, a tua majestade, reconhecemos a santidade, a perfeição, a suficiência da tua palavra que acabamos de ler,
e pedimos nesta hora que Teu Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes para compreendê-la e que venha, ó Deus, atuar de maneira poderosa, produzindo fé, fortalecendo a nossa fé, alimentando a nossa fé através desta palavra e nos capacitando a viver conforme estas verdades, de maneira que sejamos transformados, edificados, santificados pela Tua palavra e instrumentalizados para o serviço e a obra do Senhor. E o Senhor nos abençoe nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, nós vimos na exposição passada que o apóstolo Paulo, já chegando ao final de sua terceira viagem missionária, chega a Jerusalém com o propósito de participar, de estar ali nos dias da festa de Pentecostes, e o apóstolo Paulo fica sabendo da divulgação das falsas informações, das deturpações que estão sendo feitas dos seus ensinamentos entre os gentios, da acusação que judeus ímpios estão fazendo de que ele estava pregando contra a lei, estava promovendo uma dissensão total, uma rebelião contra a lei de Moisés, uma apostasia total a respeito dos ensinamentos e das tradições judaicas. E orientado por Tiago e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém, Paulo vai ao templo acompanhar um grupo de judeus convertidos, em que ele iria participar da cerimônia para mostrar que, na realidade, ele não estava rompendo com a lei, mas mostrando o seu sentido pleno, real e de cumprimento absoluto em Cristo. E ao chegar e ao fazer isto, Paulo é preso. E nós vimos aqui que ao ser preso pelos romanos, pois deu-se uma grande celeuma, uma grande confusão, porque judeus ímpios acusaram Paulo, o viram no templo e o acusaram, reafirmaram suas acusações e incitaram a população, o povo, para que agredisse e matasse o apóstolo Paulo. E o oficial romano, representante de Roma ali, responsável pela ordem, pelo cumprimento das leis romanas na província da Judéia, na província de Israel, de Jerusalém, protege o apóstolo Paulo, no sentido de não ser morto pelos judeus, mas o mantém em prisão e permite que o apóstolo Paulo se defenda, se apresente sua defesa diante daquelas acusações, diante dos judeus, antes de ser levado ao forte romano, levado à prisão romana. E nós vimos na exposição passada como Paulo, tendo a oportunidade de fazer uma autodefesa, de se explicar a respeito das acusações que são feitas a ele, de que ele não estava ensinando uma deserção, uma rebelião, uma resistência à lei, mas a um entendimento correto da lei em Cristo, de que o Evangelho, de que a graça do Evangelho de Deus em Cristo traz o verdadeiro sentido da lei, põe fim àquilo que não mais terá propósito e sentido porque Cristo cumpre, traz o verdadeiro sentido e propósito da lei de formar o verdadeiro povo e igreja do Senhor. Paulo tem a oportunidade de fazer isso, mas nós vimos que, em vez de se defender e explicar que havia uma deturpação e uma má interpretação de sua mensagem, Paulo aproveita a oportunidade de autodefesa para reafirmar a sua fé, para fazer um testemunho de fé. Nós vimos a importância de aproveitarmos as oportunidades que temos de nos defender diante das acusações de nossos inimigos, de aproveitarmos para reafirmarmos o porquê falamos, nos comportamos e vivemos como expressão de nossa fé. Então Paulo aproveitou a oportunidade que teve de fazer uma autodefesa para fazer uma defesa do que Deus em Cristo tinha feito e estava fazendo na sua vida e por meio dele. Ele transforma a sua autodefesa em um testemunho de fé. E nós vamos ver nesse texto o resultado que isso produziu. Que consequências o apóstolo Paulo teve, que frutos ele colheu imediatamente ao transformar
a sua oportunidade de autodefesa em um testemunho de fé, em uma reafirmação de como ele foi alcançado por Cristo, como o Senhor se revelou a ele, como o Senhor transformou o seu coração e como o Senhor o enviou com a missão de pregar, de testemunhar de Cristo. Que consequências, que resultados o apóstolo Paulo teve imediatamente disso? E como entendermos como devemos esperar, que tipo de consequências devemos esperar, que consequências possíveis poderemos colher, poderemos ter, quando diante de nossos inimigos, quando diante das ameaças, quando diante dos questionamentos da nossa fé, temos a oportunidade de testemunhar de Cristo, de testemunhar da nossa fé. Que consequências podemos esperar? Como lidar com essas consequências? Como nos preparar para lidar com essas consequências imediatas? Vejamos então como o apóstolo Paulo, que consequências ele teve, que resultados ele colheu imediatamente e como isso o preparava para algo que estava por vir. Primeiro, o texto vai nos mostrar que o resultado imediato que o apóstolo Paulo teve no testemunho de fé diante de seus inimigos foi exatamente ter a manifestação de mais ódio e mais perseguição contra ele. Seu testemunho de fé aguçou ainda mais o ódio de seus inimigos. Os fariseus, os judeus que estavam acusando Paulo, ao ouvirem Paulo dizer que ele era zeloso da lei, que ele era alguém que estava cumprindo a lei, que em Cristo ele era muito mais zeloso do que os próprios fariseus, do que os próprios judeus, que Cristo é o cumprimento da lei, e que Jesus Cristo trazia o fim de certas cerimônias e de certas práticas e de certos aspectos que separavam os judeus de gentios, que estava relacionado ao cerimonialismo, à religiosidade judaica. E ao ouvirem que Paulo dizia que em Cristo judeus e gentios eram alcançados pela mesma verdade, eram colocados em um pé de igualdade no reino de Cristo, que não havia mais diferença, não havia distinção. Quando eles ouviram que Paulo disse que os gentios eram iguais aos judeus, pelo que Cristo fazia na vida deles, aquilo foi ouvido como uma grande afronta. Eles ficaram com mais ódio de Paulo ao ouvir as explicações que ele deu a respeito de sua fé, a respeito de sua crença e de como o Senhor alcançou para pregar aos gentios, para formar um único povo, o povo do Senhor. Veja o que o texto diz a partir do versículo 22. Eles ouviram o testemunho de fé do apóstolo Paulo, de como ele foi alcançado pelo Evangelho, transformado pelo Evangelho e feito mensageiro do Evangelho, especialmente entre os gentios. Aí ele diz: ouviram-no até essa parte, até esta palavra, e então gritaram dizendo: tirai tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando-se as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando eles ouviram Paulo dizer que Jesus Cristo disse que ele pregaria o Evangelho, pregaria a verdade, pregaria o que Cristo era, que pregaria a mensagem do Messias, pregaria a verdade do Evangelho, Cristo como cumprimento das promessas de Deus, que os judeus em sua maioria não receberiam, que eles se comportariam como incrédulos, que haveria uma rejeição deles, e que por isso Paulo partiu para os gentios. Paulo foi pregar quase que exclusivamente para eles. Ouvindo até essa parte, diz o texto, eles ficaram ainda com mais raiva, começaram a gritar dizendo: estão vendo, esse homem merece morrer. Como deixam ele afirmar essas coisas? Este homem prova que ele merece não mais estar entre nós, ele merece ser morto. Estamos certos em querermos extirpar, tirar este homem dentre nós, da existência humana. Esse homem não merece estar vivo.
Eles reafirmam a acusação de que Paulo é um blasfemador, de que Paulo está trazendo um ensinamento que contraria a lei, que é contrário a Deus, que deturpa, que Paulo é o deturpador das promessas do Senhor, de que Paulo traz uma mensagem estranha à lei, estranha a Moisés. Esse homem não merece estar vivo, ele blasfema, ele ofende a lei do Senhor, ele ofende as coisas de Deus. Esse homem tem que morrer, ele não pode permanecer vivo. Ou seja, quando Paulo reafirma sua fé, ele provoca ainda mais o ódio dos seus inimigos. É bem verdade, meus irmãos, que nem sempre um testemunho de fé vai produzir uma manifestação mais intensa de ódio contra nós. Às vezes o nosso testemunho de fé é um instrumento de Deus para converter nossos inimigos. O próprio Paulo vai em outros momentos e em outros momentos experimentou isso, que reafirmar a sua fé, que testemunhar a sua fé diante dos inimigos que o inquire, que o questiona, que o persegue, às vezes é usado pelo Senhor para fazê-los refletir e conhecer a palavra do Senhor e também ser alcançado. Em alguns momentos o testemunho de fé não vai trazer nenhum resultado de conversão, nem de ódio imediato, mas simplesmente será ignorado e desprezado, como nós vimos e já tivemos alguns exemplos disso em Atos, de que testemunhos de fé, pregação do Evangelho, em alguns momentos foram tratados com total indiferença. Mas também temos que estar conscientes de que testemunhar da nossa fé diante dos seus opositores, diante dos que se colocam contra a nossa crença, contra o nosso Deus, contra o nosso Salvador, contra o Evangelho de Cristo, muitas vezes reafirmar no que nós acreditamos é cutucar a onça com vara curta, é mexer no vespeiro, é instigar ainda mais o ódio contra nós. E devemos estar cientes disso, que podemos, à semelhança do apóstolo Paulo, ter este tipo de reação dos nossos inimigos, das pessoas que nos pressionam, que nos perseguem, que muitas vezes, reafirmando a nossa fé, testemunhando da nossa fé, podemos ter mais ódio, podemos estimular ainda mais o ódio contra nós, de quererem realmente nos destruir, de estarem mais certos de que devem nos fazer calar, de que devem impedir o nosso progresso de influência como cristãos. Seu testemunho de fé pode aumentar o ódio contra você, no seu trabalho, na sua casa, nas suas relações, as pessoas que você conhece, ao conhecer mais, ao ouvir mais. Por isso que um dos testes que você precisa fazer para saber se você está se relacionando corretamente com as pessoas, como por exemplo, ter uma amizade com o ímpio, ter uma relação com o ímpio, você precisa ao tempo todo reafirmar a sua fé para saber que tipo de influência você está sendo na vida dele. Se o Senhor lhe colocou como instrumento de influenciá-lo com o Evangelho, ou de fazer com que você se cale diante do seu testemunho, de que você seja infiel para com o Senhor, de que você renegue a Cristo, porque quanto mais você testemunha de Cristo, ou isso vai provocar e alimentar ainda mais o ódio, ou vai converter, ou vai produzir indiferença. Esse indivíduo vai se afastar de você e diz: rapaz, vale a pena andar com essa pessoa. Ou então ela vai ficar com mais ódio, se tornará um inimigo explícito, declarado de sua fé, trabalhará contra. Ou você influencia para converter, ou você influencia para produzir simplesmente indiferença, ou você influencia para despertar ainda mais o ódio e a perseguição. Paulo experimentou exatamente disso, e agora ele está vendo como que o testemunho de sua fé não acalmou os ânimos, não tornou os judeus mais calmos, pelo contrário, eles ficaram mais alvoroçados. Diz o texto que eles gritavam e se agitavam, se debatendo, jogando a sua roupa e se espojando no chão, jogando pó para cima, dizendo: mata esse homem, ele tem que morrer. Ao verem este alvoroço, os romanos, o líder, o comandante do exército romano, correu e tomou o apóstolo Paulo e separou o apóstolo Paulo e segurou o apóstolo Paulo para que ele não fosse
destruído, não fosse morto. Veja o texto, diz: ordenando o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado, para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Lembra que Paulo pediu para falar e começou a falar em aramaico? É provável que o comandante não tenha entendido. Ele deveria ter um conhecimento de aramaico, mas ele não deveria ter entendido o que Paulo estava falando de verdade, que conceitos teológicos, que afirmações eram aquelas que Paulo estava. Ele não havia entendido de fato e de verdade, só que ele ficou extremamente assustado em ver que reação os judeus promoveram, que ódio tão grande aquele homem provocou. O que esse homem disse? O que é que ele fez? Que problema esse homem causou? Que dificuldade? Queremos saber. Agora nós queremos saber, para que de maneira justa, segundo as leis romanas, isso seja tratado. Então Paulo, em seu testemunho, provocou ainda mais o ódio e provocou a curiosidade dos romanos e o ódio dos romanos para resolver aquilo. Eles também ficaram com raiva em ver que a situação não se resolveu. Paulo pediu para testemunhar e ele disse: em vez de resolver, esse homem aumentou o problema mais ainda. A prova de que eles também ficaram com raiva do apóstolo Paulo é que o levaram para um tipo de interrogamento, interrogamento, e disseram: bate nesse homem, açoita esse homem, até que ele diga o porquê. Diz o texto, versículo 25. Versículo 24: ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sobre açoite fosse interrogado, para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Os romanos também ficaram com raiva daquela situação, porque ela não se apaziguou, ela não se resolveu. Paulo, em sua fala, não acalmou os ânimos, provocou mais o ódio. E os romanos então disseram: açoita esse homem, interroga para saber o que foi que ele disse. Rapaz, em vez de você resolver, você provocou ainda mais o ódio desses homens. Por que eles estão tão irados? Eles, tipo que torturaram o apóstolo Paulo com açoites, para que ele dissesse que tipo de mal, que tipo de transgressão da lei ele cometeu, que tipo de transgressão como judeu ele cometeu, que tipo de mal ele cometeu. E aí o texto diz, versículo 25: quando estava amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano, sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: diz-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu tenho por direito de nascimento. O apóstolo Paulo viu uma oportunidade de, como em outra ocasião, de amenizar aquela situação, apelando à consciência dos romanos, dizendo: eu nem fui julgado, como já estou sendo punido e condenado por vocês, eu sou cidadão romano. Paulo percebe os abusos que estão sendo praticados contra ele e procura de alguma forma amenizar a sua situação, dizendo: eu deveria ser julgado segundo a lei. Tudo indica que o apóstolo Paulo já entendia que, pelo ódio dos judeus, se ele fosse entregue às mãos dos judeus, ali ele seria morto. Paulo ainda tem em mente a possibilidade de permanecer vivo, apelando para ser julgado segundo as leis romanas, como um cidadão também romano. Por isso que você vê sempre o apóstolo Paulo apelando às leis romanas, pois o seu desejo é chegar em Roma, é permanecer livre para de alguma forma chegar em Roma. Mas ele percebe que o que seu testemunho de fé, o que sua pregação está produzindo é ainda mais o ódio e a possibilidade dele permanecer preso ou ser morto ali. Então Paulo apela à consciência daquele cidadão romano, daquele soldado romano, dizendo: por que vocês não me julgam de maneira justa segundo a lei, as leis romanas?
Segundo as leis romanas, sancionadas principalmente pelo imperador Cláudio, um cidadão romano não poderia ser açoitado, não poderia ser punido com açoite sem que este passasse por um julgamento legal, legítimo, correto. Eles bateram no apóstolo Paulo como se ele fosse um escravo, o atingiram como um estrangeiro qualquer. Paulo disse: eu sou cidadão romano. E aquele homem diz: como é que você é cidadão romano? Como é que você prova que você é um cidadão romano? Haviam várias formas de se tornar um cidadão romano naquele contexto do Império Romano. O indivíduo poderia receber este título por serviços prestados a Roma. Este título poderia ser comprado por grande quantidade de dinheiro, poderia ser passado com um legado de família por aqueles que se tornaram cidadãos romanos por serviços prestados. É possível que o apóstolo Paulo, nascendo em uma família que já tinha o título de cidadão romanos, passa para o apóstolo Paulo. Seus pais provavelmente receberam o título de cidadãos romanos por serviços prestados a Roma, e Paulo herda dos seus pais, recebe dos seus pais o título de cidadão romano, que é provavelmente que é isso que ocorre quando Paulo diz: eu tenho por direito de nascimento. Ele diz assim: como é que você prova que nós estamos sendo injustos com você, que nós estamos praticando injustiça com você? Paulo disse: vocês estão atingindo um cidadão romano. É óbvio que o apóstolo Paulo sabe que em um determinado momento o seu testemunho de fé vai levá-lo à morte, mas se apega a todas as possibilidades de amenizar e de ter a seu favor a lei e a justiça, para ainda ter uma oportunidade de continuar testemunhando. Paulo não está muito preocupado com a sua vida em si, Paulo não está preocupado com a integridade física dele, ele está muito preocupado em permanecer vivo e continuar testemunhando de Cristo. Daí seus apelos é exatamente baseado nisso. E diz o texto que o apelo de Paulo à consciência daquele cidadão romano, daquele, surte efeito imediatamente. Diz o texto: imediatamente respondendo o comandante: a mim me custou grande... versículo 29, imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandaram amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes de todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Ainda estavam com raiva e queriam resolver aquele problema. O ódio dos judeus permanecia, a ira dos romanos por ver aquela celeuma naquela província e por não entender o motivo daquilo. Agora eles estão meio receosos, mas ainda estão decididos em saber por que o apóstolo Paulo era alvo de tanto ódio, porque aquele homem provocava os ânimos daquela maneira. Soltá-lo poderia ser uma grande ameaça, um grande problema. Soltá-lo poderia ser um problema para aquela província. Então, não tendo sucesso com aquele ato de açoitá-lo e interrogá-lo, eles resolveram então apelar para as autoridades judaicas, a levá-lo para o sinédrio, que era exatamente uma corte dos romanos que julgavam causas públicas, sociais, mas muito mais religiosas. Paulo já havia estado diante do sinédrio, e agora mais uma vez ele vai ser levado, e diz o texto que então o centurião romano, o oficial de Roma disse: levemos então este homem às suas lideranças judaicas. Provavelmente o seu problema é religioso, permitamos que ele se defenda diante deles, então saberemos qual é o motivo, qual é a razão que este homem está sendo alvo de tanto ódio, de tanta perseguição, e que também nos provoca e nos traz problemas. Com isso, meus irmãos, nós percebemos que imediatamente o resultado do testemunho do apóstolo Paulo foi mais ódio contra ele. Ódio dos judeus que queriam matar e permaneciam com este intuito, e agora queriam de qualquer forma fazer isso. Ódio dos próprios romanos em não estarem conformados e contentes com o resultado daquilo naquela província, de que o comportamento, as ações do apóstolo Paulo tenha alvoroçado, provocado
a multidão daquela maneira e queriam de alguma forma resolver isto. Se fosse Paulo achado em alguma falta, puni-lo de maneira exemplar, resolver aquela celeuma. Isso mostra que este foi o imediato resultado de Paulo continuar reafirmando sua fé. Ele não conseguiu acalmar os seus inimigos, mas deixá-los ainda mais nervosos. Você precisa estar preparado para isso. Muitas vezes ser sincero e falar a verdade de sua crença não vai acalmar o ódio das pessoas contra você. Muitas vezes pode deixá-los ainda mais com raiva. Eles podem ainda mais ser instigados por Satanás, podem ainda ficarem muito mais decididos em destruí-lo. Então esteja preparado, meu irmão, que quanto mais você reafirma a sua fé, quanto mais você reafirma a sua crença, quanto mais você testemunha de Cristo, mais o ódio dos seus inimigos vai se aflorando e se manifestando contra você. Paulo diz isso, diz: aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguição. Paulo entendeu exatamente isso. Então reafirmar a fé pode resultar em mais ódio, mais perseguição, mais problemas para você. Mas o texto continua mostrando que esse não foi o único resultado colhido por Paulo imediatamente naquele testemunho. Além de ver os seus inimigos ficarem muito mais irados contra ele, Paulo também testemunhou a oportunidade de mostrar a paz de sua consciência para com Deus. Paulo colheu imediatamente a oportunidade de mostrar quanto ele estava em paz para com uma consciência tranquila para com Deus. De que nem todos os homens desfrutam disso, porque nem todos conhecem a Cristo. Que só os que conhecem a Cristo, mesmo diante da perseguição, mesmo diante das aflições, mesmo diante das ameaças de iminente morte, mesmo diante de ódio e ira se avolumando, se manifestando, nós podemos perceber o quanto estamos em paz quando estamos em paz com Deus. Uma consciência tranquila é o maior alento diante das tribulações. Alguém já disse: a consciência tranquila permite dormir, mas a consciência pesada só leva ao desespero e à angústia. Então veja, Paulo fala exatamente sobre isso. Ele é levado ao sinédrio e vai dizer qual é a base de sua tranquilidade. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, versículo 1 do capítulo 23, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Paulo diz, olhando, nós não sabemos o que significa de fato esse fitar do apóstolo Paulo. Alguns acham que Paulo está com dificuldade de saber exatamente quem são aqueles homens. Paulo havia sido um fariseu, Paulo conhecia o sinédrio, Paulo sabia quem compunha o sinédrio, mas parece-me que agora há uma mudança, existem substitutos. Paulo olha para ver se conhecia alguém, é possível. Paulo talvez esteja com dificuldade em sua visão, é uma possibilidade. Alguns acham que no fim de sua vida Paulo sofre de uma parcial cegueira. Alguns acreditam que por conta da própria visão de Cristo, pela luz que Cristo irradia sobre o seu olhar, isso é possível também. Mas o ponto é que o apóstolo Paulo tenta se concentrar diante dos seus algozes, diante de seus juízes, e diz o texto que Paulo, olhando para eles, ainda os tratando com cordialidade, com total respeito, diz: varões e irmãos, homens e irmãos, eu estou em plena paz, eu estou com a consciência tranquila diante de Deus. Ou seja, em outras palavras, Paulo disse: eu estou tranquilo em relação a todas as acusações que me fazem. Estou de alma tranquila, de paz de espírito diante de vocês. Primeiro, o que significa esta consciência tranquila de Paulo? Não só a certeza de que ele não é culpado das coisas que estão lhe acusando. Paulo está tranquilo em saber que todas as acusações feitas contra ele são infundadas. O apóstolo Pedro fala sobre isso, de que quando formos
acusados como cristãos de pecados e de coisas que não são verdadeiras, de que não estamos fazendo, de que se somos acusados, injustiçados, se mentem contra nós, tendo consciência de que não somos culpados daquilo que nos acusam, que estejamos em paz e glorifiquemos ao Senhor, porque saibamos que fazem esse tipo de acusação por causa de quem somos, por causa de nossa fé, por causa de Cristo. Mas Pedro disse: se sofrermos diante das acusações de sermos dissolentes, pecadores, imorais, e isso for verdade, que estejamos envergonhados, que demonstremos o peso de uma consciência culpada, que baixemos nossas cabeças e reconheçamos nossos pecados e nos submetamos às consequências deles. Mas Paulo diz assim: eu estou de consciência em paz, tranquila diante de vocês. Eu não tenho do que me desesperar, do que me angustiar. Primeiro, pela certeza de Paulo de que as acusações eram mentirosas e infundadas quanto ao fato do que ele ensinava. Segundo, o apóstolo Paulo está tranquilo e em paz por causa da certeza de sua vida estar sobre a providência do Senhor, sobre o cuidado do Senhor, de que o próprio Deus havia dito que ele conduziria o apóstolo Paulo para tudo aquilo ali, que havia uma presença de Deus diante dele. Mas o maior sentido desta palavra paz para com Deus é exatamente o fato de ele dizer: estou de uma consciência em paz para com Deus. Isso implica que Paulo está pleno de consciência dos resultados da obra de Cristo, de quem ele é para com Deus como crente. Não que ele seja um inocente sem pecado, não que ele seja um homem perfeito. Paulo não está falando aqui de inocência no sentido de ser uma pessoa sem pecado, de consciência tranquila no sentido de que Deus o absolve porque achou algo bom nele ou porque o Senhor o achou digno. Consciência em paz para com Deus só é algo resultante da obra de Cristo. Ter a certeza de estar perdoado, de estar reconciliado. Paulo disse assim: eu tenho consciência do que eu me tornei em Cristo para com Deus, de quem eu sou aos olhos do Senhor, seu servo, um crente. Minha consciência está em paz de que eu não sou do que vocês me acusam. Eu não sou um rebelde, um blasfemador de Deus, eu sou um servo dele. Não porque eu sou uma pessoa boa, não tenha falhas e erros, mas por causa de Cristo. Minha consciência foi convencida do que Cristo é para mim, do que Jesus é para mim. Paulo vai falar um pouco a respeito disso em suas cartas. Vejam, por exemplo, o que Paulo diz sobre que tipo de consciência é essa do que ele está falando para com Deus, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Paulo fala um pouco a respeito do que é esta consciência para com Deus, consciência tranquila para com Deus. 1 Coríntios 1, versículo 12. Ele diz assim: refiro-me capítulo 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Não, 2 Coríntios. Ele diz: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Paulo diz: qual é a minha glória? Qual é a minha defesa? Qual é a minha exaltação? O testemunho de uma consciência. A oportunidade que eu tenho quando testemunhar de minha fé é testemunhar também de uma consciência tranquila para com Deus, de quem eu sou, de quem eu me tornei com o Senhor, de que eu tenho santidade e sinceridade, de que eu conheço a verdade, que eu estou falando a verdade, vivendo a verdade, apesar de mim, das minhas falhas, dos meus pecados. Eu estou na fonte de santidade e de verdade que é Cristo. Eles me acusam de serem profanadores, me acusam de ser rebelde e desobediente, me acusam de ser transgressor da lei, mas minha consciência diz o contrário, de que eu fui transformado em um verdadeiro obediente da lei, em um verdadeiro cumpridor da lei em Cristo, de um verdadeiro santo em Cristo, de alguém que conhece, tem a verdade, vive pela verdade, fala a verdade. Aquele que tem uma consciência moldada para a santidade e para a verdade.
Então Paulo diz: eu estou tranquilo, porque eu tenho uma consciência em paz. Eu sou alguém em plena paz com Deus, com o Senhor. Mas ele vai mostrar de uma maneira sábia e inteligente que essa não é a mesma condição dos seus inimigos. Paulo vai mostrar que mesmo unidos em torno de uma causa, eles não são unidos pela verdade e não estão em paz, porque não estão em paz com Deus. Veja, Paulo vai dizer isso, que ele tem uma consciência tranquila, porque ele não é o que eles dizem. E o texto diz: mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que ele batesse na boca. Batam nesse blasfemador. Como é que ele diz que ele está em paz com Deus se estamos acusando ele de ser transgressor da lei de Deus? Batam nele. E diz o texto: então lhe disse Paulo: Deus há de te ferir, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? O sumo sacerdote mandou bater no apóstolo Paulo, e Paulo, conhecedor da lei, disse: você me acusa de ser transgressor da lei, você manda me ferir, manda me disciplinar, como se eu estivesse me insurgindo contra a lei, mas você, em nome da defesa da lei, quebra a própria lei, pois Paulo sabia que, segundo as leis judaicas, um judeu não poderia ser ofendido. Olha, Paulo conhecia as leis romanas, conhecia as leis judaicas, mostra a fragilidade, mostra a incoerência, mostra a falsidade dos seus inimigos, que o acusa de ser transgressor e falso, de o acusa de ser alguém faltoso, mas eles é que são os faltosos. Acusam de ser alguém que está em guerra contra Deus, por estar ensinando algo contrário a Deus. Paulo diz: vocês aqui estão contra Deus, porque você manda transgredir a lei em nome de promover a lei e a ordem. A lei dizia que um judeu deveria ser julgado com toda a ordem, com todo respeito, sem agressões e sem punições, até que ele de fato fosse condenado. Julgarás os filhos do teu povo com ordem e com justiça. Agredir um interrogado, um réu, era algo ofensivo, era algo desrespeitoso, era algo errado para a lei. Paulo disse: em nome de promover ordem, você manda me bater e transgride a lei. E Paulo então profere uma maldição, dizendo: serás ferido por Deus. Hipócrita. Paulo diz: parede branqueada. Provavelmente é a mesma metáfora que Cristo usa quando ele chama os fariseus de sepulcro caiado, dizendo que o sepulcro estava pintado por fora, tendo uma aparente beleza, mas escondendo a podridão que estava por dentro, por ter ossos e mortos ali. Ele diz assim: vocês pintam o externo, mas ainda são impuros. Vocês estão preocupados com atos externos, mas no seu coração são impuros. Então Paulo está usando essa mesma metáfora, dizendo: você é como uma parede oca, pintada, bonitinha, mas é oca e esconde a sua condição de frágil e que está sendo destruída por dentro. Pintadinha, bonitinha para esconder sua deterioração, sua condição frágil de uma parede oca, falsa. Então Paulo, nessas palavras, está dizendo assim: você se vale da sua posição, você se vale de sua autoridade para aparentar zelo pela lei, mas abusa da lei em nome da lei. Parece nossas autoridades políticas. Em nome do decoro, quebra o decoro. É só dizer: não, estou cumprindo o decoro. Paulo disse: em nome da lei, quebras a lei, transgride a lei, desrespeita a lei, abusando de sua autoridade como alguém que deve zelar e aplicar a lei, e está criando sua própria lei, sua própria maneira de lidar com a lei. Paulo está mostrando que na realidade eles não têm a consciência e a paz que ele tem diante de Deus, de que está cumprindo a lei, de que está debaixo da vontade de Deus por causa de Cristo.
são falsos, mentirosos, dizem estar zelosos da lei e serem cumpridos, ter autoridade para julgar o apóstolo Paulo como quem é acusado de transgredir a lei, mas na realidade eles fazem isso quebrando a lei, burlando a lei, deturpando a lei. O que estava ao seu lado, então, os que estavam ao seu lado disseram: então estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote? O que está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo, então, aí, ao proferir esta maldição, esta é uma parte complexa e difícil do texto, diz que Paulo reafirma que aquele indivíduo estava compondo o sinédrio com o objetivo de julgar para confirmar a lei, para defender a lei, para aplicar a lei. Paulo profere uma maldição de que ele seria punido por Deus. Aí, como fizeram com Cristo, o soldado disse: por que você ofende o homem de Deus? Porque você insulta o sumo sacerdote, a autoridade maior da religiosidade judaica. Paulo disse: eu não sabia que ele era sumo sacerdote. E se tudo indica que Paulo está reconhecendo que houve de alguma forma um exagero na sua fala ao insultar, ao proferir a maldição contra aquele homem, não o fato de dizer que ele estava transgredindo a lei, mas como se referiu à autoridade, como a questionou. Alguns usam esse texto para dizer que o próprio Paulo reconhece que as autoridades não podem ser questionadas, que não se pode questionar as autoridades, que não se pode acusar as autoridades, que não se pode falar dos seus erros. Isso não é verdade. Paulo inclusive vai citar o texto do Antigo Testamento, vai citar a própria lei, dizendo que o povo de Deus não deveria se referir de maneira desrespeitosa às autoridades constituídas pelo Senhor. Isso não significa que eles não poderiam ser questionados em seus atos, que não poderiam ser julgados, mas a maneira, a palavra, a forma como se dirige a eles pode representar desrespeito, desonra. Desonra e desrespeito é quebra do quinto mandamento, do princípio do respeito às autoridades. Então o próprio apóstolo Paulo reconhece e diz assim: eu exagerei, não sabia que ele era uma autoridade, a autoridade maior, de alguma forma reconhecendo as palavras ditas por ele, a maneira como ele se referiu, diferente do que Jesus fez. Provavelmente aqui o apóstolo Paulo, tomado de sua consciência tranquila, de alguma forma se vê confortável em proferir palavras duras, e reconhece ter exagerado de alguma forma, e diz: se eu soubesse, não teria me referido a ele desta maneira. Mas isso não anula nada que o apóstolo Paulo disse, mas a forma e algumas palavras que ele escolheu, mas nada anula quanto à consciência proferida, quanto à acusação de estarem transgredindo a lei, pois nós podemos estar certos em nossa defesa e errarmos na maneira de expô-la, nas palavras escolhidas, nas manifestações de nossa emoção. Podemos estar plenos de nossa certeza, de nossa convicção, de nosso testemunho, de nossa defesa. Nós perdemos nossa razão com muita facilidade. Nós cometemos falhas, nós erramos mesmo estando certos, na posição certa, na condição certa, mesmo sendo nós os alvos aqueles que estão sendo culpados, não sendo injustiçados. Podemos perder nossa razão facilmente, com a maneira como nós falamos, as palavras que escolhemos. Isso é uma coisa que eu tenho muito buscado para a minha vida. Às vezes, por estar certo, com razão e em paz na minha consciência, eu tenho certeza, eu acho que eu tenho o direito de esbravejar, de gritar e de usar as palavras que eu quiser para ofender e me fazer defendido e entendido em minha defesa. Mas não é bem assim. Quando Jesus Cristo também falou no seu julgamento e foi esbofeteado na maneira que falou ao sumo sacerdote no sinédrio, Jesus fez de maneira diferente do apóstolo Paulo. Jesus disse: por
por que você me bateu? Por acaso eu falei alguma coisa que ofendeu o sacerdote? Olha a diferença. Paulo veio contar e disse assim: você, seu hipócrita, você vai morrer, seu infeliz. Você vai ser ferido, você está abusando de sua autoridade, Deus vai lhe ferir, seu hipócrita. Paulo reconhece que foi um exagero estando diante de um sinédrio, diante de um tribunal que estava ali julgar, proferir as palavras desta maneira. Mas isso não desqualifica o fato de que Paulo está demonstrando a total consciência de que ele está em paz, de quem ele é para com o Senhor, de que ele não é aquilo que estão acusando, de que ele realmente é um servo do Senhor. Ele aproveita a oportunidade para dizer que aquelas pessoas estão unidas e não estão em paz, porque elas não estão unidas em torno da verdade, em torno de uma consciência reconciliada com o Senhor em Cristo, de uma consciência habitada pela presença do Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo aproveita, sabendo que o sinédrio é formado de saduceus e fariseus, ele mostra o quanto eles estão divididos e não estão em paz, porque não estão em paz para com Deus. Veja, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. Será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que retirasse dali e o levasse para a fortaleza. Mais uma vez não houve sucesso o julgamento de Paulo, porque Paulo aproveita a oportunidade para mostrar que aqueles homens estavam unidos em torno da mentira, não em torno da verdade. Paulo percebe que há ali dois grupos que representam o judaísmo. Os fariseus eram o grupo mais importante, mais numeroso, mais influente, provavelmente representava a melhor parte do judaísmo daqueles dias, com toda a sua hipocrisia. Não foi à toa que Cristo atacou muito mais os fariseus, mas não só porque eles eram muito mais faltosos, mas porque de alguma forma eles eram o grupo de maior representação, e também era um grupo que representava melhor o judaísmo, era o menos ruim, o menos pior. E o apóstolo Paulo, percebendo isso, ele sabe que não há comunhão de conhecimento de verdade, de doutrina entre estes grupos, que eles entendem o judaísmo de uma maneira muito diferente. Os fariseus têm um melhor ponto de contato com os próprios cristãos. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, acreditavam na existência do sobrenatural, da vida eterna, acreditavam na existência dos anjos, em muitas das doutrinas da lei. O problema é que eles recusavam-se em acreditar que tudo isso tinha sentido pleno e total cumprimento em Cristo. Recusavam que Cristo era o sentido pleno da doutrina da ressurreição, que Cristo é o sentido pleno da metafísica, do conhecimento do sobrenatural, do espiritual, de que Cristo é a verdadeira ponte entre Deus e o céu e a terra, não os anjos, não os espíritos, mas Cristo. Eles renegavam isso, mas havia um ponto de contato, e Paulo aproveita mostrando exatamente isso. Olha, irmão, sabe por que eu estou sendo acusado? Porque eu defendo a doutrina da ressurreição, porque eu falei a respeito da ressurreição em Cristo, por isso que eu estou aqui. Paulo sabia que aquilo provocaria e mostraria que aqueles indivíduos estavam divididos, mesmo se unindo em torno de uma causa que era julgar e condenar o apóstolo Paulo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se uniram em torno do objetivo de neutralizar o apóstolo Paulo, mas ele mostra que eles estão divididos, porque na realidade não estão unidos em torno de uma verdade, estão unidos em torno de um propósito maléfico, pecaminoso. O mundo está unido em torno da sua condição de pecadores, de inimigos do Evangelho.
E muitas vezes até os que são extremamente opositores uns aos outros se unem por causa da sua fé, contra a sua fé. Você pode perceber que quando você manifesta seu testemunho de fé verdadeiramente, muitas vezes até quem não tem religião e todos os outros professos de outras religiões se volta contra você e se unem para falar mal de sua fé. Você fica sozinho. Por quê? Porque por mais diferenças que haja entre essas pessoas, há um ponto que as une: o ódio contra o Evangelho, o ódio contra Deus, contra a verdade do Senhor, o ódio contra Cristo. Então Paulo, por quê? Porque seus corações não são verdadeiramente habitados por uma paz de consciência tranquila para com Deus. Isso só é resultado do Evangelho, meus irmãos. Não há paz verdadeira em seus corações. Então Paulo mostra exatamente isso. Então divide o grupo, aquele grupo que se uniu para julgar o apóstolo Paulo, agora está dividido. Eles começam a gritar e brigar entre eles, porque Paulo fala da ressurreição. E os fariseus disseram: então, se é por causa da ressurreição, esse homem aí está inocente. Nós também acreditamos na ressurreição. Os saduceus disseram: não, coisa nenhuma, são herege. E Paulo então mostrou que eles já estavam divididos, e diz: o grupo se dividiu. Porque na realidade eles não eram aquilo que o apóstolo Paulo era, alguém que tinha uma consciência tranquila para com Deus, estava em paz para com Deus, porque tinha a verdade em sua mente. E então ele pôde testemunhar isso e mostrar como eles estavam baseados em fontes frágeis, em estruturas frágeis. Ele estava em paz porque ele estava sustentado pelas certezas que são dadas pela palavra do Senhor. E aqueles homens então se alvoroçaram, começaram a debater, brigar, provocar uns aos outros, e acabou o sinédrio. E Paulo permaneceu em paz. O testemunho de nossa fé é também a oportunidade de reafirmar a nossa consciência tranquila para com Deus. Muitas vezes, quando vemos muito mais a nossa fé sendo atacada, nossas convicções são reafirmadas. A graça de Deus ajuda-nos a ter mais certeza, mais convicção, estar em paz, que aquilo que estamos defendendo, estamos sofrendo por aquilo que é a base de nossa tranquilidade, porque é a certeza de que estamos reconciliados, sustentados por Deus, de que somos filhos dele, somos servos dele, guardados por ele. Isso dá mais paz e mais tranquilidade. E por fim, o testemunho de nossa fé, meus irmãos, também pode trazer o resultado da certeza de que estamos cumprindo a vontade de Deus, de glorificar ao Senhor. Paulo colheu imediatamente a manifestação de que ele estava glorificando ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, a certeza de que essa é a vontade do Senhor: sofrer, padecer, de ter o sofrimento como meio de tratar o nosso orgulho, o nosso coração, de crescermos em Cristo. E o texto diz, versículo 11: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Depois de sair do sinédrio, é possível que o apóstolo Paulo estivesse cansado e de alguma forma abatido e preocupado a respeito de tudo aquilo que ele viu, de quanto ódio contra ele por causa de sua fé aumentara. O Senhor vem até Paulo, manifesta-se e diz: esteja em paz, é do meu propósito, é o meu plano que você vá a Roma. Você permanecerá preso, Paulo, porque assim como testemunhaste desta maneira, ou seja, Paulo exatamente está fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Então podemos reafirmar que transformar a autodefesa em testemunho de fé é o que o Senhor deseja de nós. Estamos muito mais preocupados em testemunhar da fé do que nos defender. É o que o Senhor quer de nós, é assim que Ele é glorificado. E está preparado para colher esses possíveis resultados: ter mais ódio contra nós, mas também ver o quanto temos segurança e paz para com Deus, na certeza de que Ele nos conduziu diante deste teste para reafirmar a nossa fé e para glorificarmos a Ele. Ele disse: você, como fez aqui, Paulo, vai fazer em Roma.
Ele não entra em detalhes de como é que Paulo chegaria em Roma. Ele não entra em detalhes de como se Paulo sofreria, seria preso, açoitado, mas ele diz: você vai me glorificar lá como você me glorificou aqui. É da minha vontade que você honre o meu nome aqui, como você me honrou aqui. Ou seja, o Senhor disse: sua situação não vai mudar não, Paulo, mas você será bem sucedido em seu propósito de me glorificar. Eu não vou tirar a sua cadeia, eu vou lhe levar nela. Eu não vou mudar a sua circunstância, eu vou continuar lhe sustentando, lhe capacitando para você continuar cumprindo o seu propósito maior, me glorificar. Meu irmão, quando nós testemunhamos da nossa fé, como Deus quer, este é o resultado imediato que a gente colhe. Deus é glorificado quando a gente honra o nome dele, glorifica o seu nome e testemunha do seu Filho e reafirma nossa fé, nossa crença, nosso comprometimento de viver e morrer por Cristo, de continuar reafirmando a nossa crença no que a palavra de Deus diz, no que o Evangelho diz, de não retroceder diante da perseguição e da acusação dos nossos inimigos. Este é o fruto imediato que nós colhemos. Quando nós somos fiéis no testemunho para com o Senhor, nós o glorificamos e cumprimos sua vontade maior para a nossa vida, de viver para a sua glória. Ele diz: Paulo, se anima, porque você me glorificou aqui, e eu também vou lhe levar para você me glorificar em Roma. Meus irmãos, esse resultado imediato é o que a gente colhe, e deveríamos de alguma forma estar preparados para isso e saber que essa é a maior alegria nossa: glorificar ao Senhor diante do sofrimento, crescer na identificação com Cristo diante da perseguição e do sofrimento, ter a oportunidade de reafirmar a nossa convicção de consciência em paz diante das acusações que são feitas contra nós, e de ver o quanto nos odeia por causa de quem nos tornamos em Cristo, por causa de quem somos em Cristo. Isso deveria nos alegrar e preparar o nosso coração para a possibilidade de passarmos por isso, de testemunhar. Muitas vezes testemunhar da fé não vai mudar as coisas, vai piorar. Um dia uma mulher chegou para mim e disse: pastor, quando eu não era crente, as coisas eram tão boas na minha vida. Depois que eu confessei a Cristo, que eu me tornei cristã, a minha vida virou um inferno. Meu marido se voltou contra mim, meus parentes, perdi meu emprego. E agora o que é que eu faço? Eu disse: mantenha-se firme, confie no Senhor e siga seu caminho de fé. Você não perdeu nada, você ganhou tudo em Cristo. É isso que Paulo está nos mostrando neste texto, Lucas, de que o apóstolo Paulo colheu imediatamente os frutos que aparentemente eram negativos, mas aquilo confirmava seu propósito maior de vida: viver para a glória do Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.